Muito boa noite. Então, hoje, tomando leitura do Maravilhas da Mente Natural. Hoje nós vamos seguir a partir da página 238. Nós fomos no dia 20 de julho, nós fomos até a página 238, né, onde a gente falou dos três níveis dos praticantes no bardo. A gente vem conversando sobre os três níveis de bardo, o bardo da clara luz, né? Trabalhando os três níveis da base fundamental, da clara luz e da natureza da existência. Então, a gente veio falando dos três bardos e os três níveis de praticante, como cada nível de praticante passa pelo período do bardo. E agora nós chegamos na discussão de Samsara e Nirvana, né, na perspectiva do bardo, e os conselhos do Rinpoche para as práticas do bardo. Então, página 238. Antes disso, vamos fazer a invocação de Tapiriza. Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta da ilusão que é o samsara e da libertação que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nesta vastidão, nesta vastidão, dispõem-se as três dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Conceda-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, que é vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Eu estou compartilhando alguma coisa ou não? Sim, nós estamos vendo a prece do Tapiritsa. Ah, ok. Agora eu tenho que descobrir como é que eu descompartilho. Aqui, compartilhou. Agora a gente está vendo o seu desktop. Agora pronto. Agora descompartilhou. Maravilha. Obrigado, Andréia.
Então vamos lá, página 238. Sansara e Nirvana. O bom convencional e a filosofia budista dizem que não há início do samsara, mas existe um fim para o samsara, ao saber quando obtemos a realização. Ou seja, não tem um momento em que samsara inicia individualmente, mas o samsara tem um caminho, tem uma saída, que é a realização, a iluminação. De acordo com o Dzogchen, não há início para o samsara em si, mas há um início para o samsara individual. Então, não há um samsara, porque na perspectiva do Dzogchen, nada tem realidade em si. Se nada tem realidade em si, nem mesmo o samsara é real. Nem mesmo o samsara tem consistência. Então, por isso, se há algum samsara, se há algum sofrimento, esse sofrimento é criado pela nossa própria mente em movimento. Então, não há um samsara que iniciou em si mesmo, mas há o sofrimento experienciado por cada um. E a saída do samsara é a realização, e ela é individual. O início do samsara é causado pela ignorância. Desde dos nossos primeiros estudos, a gente se depara com essa discussão. O início do samsara se dá pela ignorância, que não reconhece a natureza da mente, que não reconhece a base, vazia e sem raiz, e que se apega a coisas que gosta, a coisas que se identifica, ao mesmo tempo que rejeita coisas com as quais não se identifica. Então, cria um movimento de apego e aversão, gerando ali os três venenos principais: a ignorância, a visão errônea, que gera apego e aversão, gerando também orgulho e inveja, criando a partir daí todos os reinos de sofrimento. Então, samsara é a manifestação do sofrimento em reinos, né? Como um reino, cada um desses venenos gera todo um reino de existência. Isso é samsara. Isso é o sofrimento gerado a partir da ignorância, do apego, do orgulho, da inveja e assim sucessivamente. O início do samsara é causado pela ignorância. Se somos deludidos no bardo da clara luz e da existência, não conseguiremos reconhecer a verdadeira natureza das luzes e visões que experimentamos. Retornamos ao samsara e tomamos um outro corpo físico, não consciente, e sim atraídos pela luz da cor da nossa paixão dominante. Alguns ensinamentos do bardo, alguns ensinamentos do bardo, eles vão acompanhar as famílias búdicas. E as famílias búdicas, elas estão associadas a uma cor, a uma virtude, como superação de um determinado veneno e a um chakra, né? Tudo isso que ensinamentos do Dzogchen no bom são aquelas cinco luzes primordiais. Então, cada uma daquelas luzes repercute em todos os movimentos. Quem já pratica Dzogchen em outra tradição, que não no Yung Drumbon, por exemplo, quem já pratica na tradição Nyingma, essas luzes, elas recebem o nome de Budas. Então, há um Buda vermelho, há um Buda verde, Amitabha, Ratnasambhava amarelo, Amoghasiddhi verde. E esse Buda, é, é essa, essa deidade,
ela é essa luz que se manifesta, é a manifestação dessa luz primordial que está associado a uma série de elementos, entre eles a superação de algumas, a superação de um veneno. E alguns ensinamentos do bardo vão dizer que no momento que chega o alvorecer das deidades, essas deidades surgem diante de nós com a sua cor. E nós podemos ser atraídos pela cor da deidade ou pela opacidade da cor da deidade, como se fosse uma certa aura mais confortável, em que nós não nos em que nós não nos dissolvemos naquela deidade. Então, nós somos atraídos pela cor, o Rinpoche chama assim, nós somos atraídos pela cor de nossa paixão dominante. Então, se nós sentimos raiva, nós temos um domínio pela raiva, quando se manifestam no bardo as cores relacionadas à nossa paixão dominante, há uma tendência de nós nos identificarmos com o veneno. Então, se manifesta o apego, nós nos identificamos com o apego. E ao nos identificarmos com aquilo que surge, nós vamos buscar um novo renascimento dentro de um espaço em que a nossa paixão dominante é manifestada. Então, as cores surgem, as experiências do bardo surgem, e se nós não estamos repousando na natureza da mente, se nós não estamos lúcidos, a tendência é que nós nos identifiquemos e criemos um samsara todo novo a partir dali. Estar lúcido no bardo, estar lúcido no dia a dia, estar lúcido no sonho, esses três movimentos de lucidez são o mesmo. A lucidez do bardo não é diferente da lucidez no estado de vigília aqui, que não é diferente da lucidez no sonho. Então, se nós não conseguirmos estar lúcidos, lúcidas aqui, agora, se nós não conseguimos estar lúcidos, lúcidas no sonho, se nós dificilmente estaremos lúcidos, lúcidas no bardo. Então, a lucidez é algo que é um véu, né, que cobre a mente, que nós mesmos colocamos, que é a ignorância, e é esse véu, essa película, sei lá como chamar, que de alguma forma não permite que nós façamos a experiência da realidade última, da verdade, da natureza pura da mente. A paixão dominante nos atrai para um novo nascimento. Os ensinamentos dizem que quando nós estamos no bardo, é como se nós estivéssemos num sonho e que nós queremos acordar, em que nós buscamos despertar. Então, essa necessidade por acordar vai fazer com que a gente se aproxime de um renascimento num corpo que estiver disponível, quer dizer, num corpo que estiver no momento de concepção. O início do samsara de um indivíduo é aquele momento de distração, de ignorância, de mal entendido durante o estado intermediário entre a morte e a próxima vida. Esse é o início do samsara. Porque é quando, durante o bardo da morte, né, o estado intermediário,
nós nos identificamos com um determinado veneno. E esse determinado veneno nos conduz para um novo nascimento. Então, os tibetanos têm uma preocupação gigante com toda a doutrina que é criada em relação ao corpo físico, por exemplo, em que cada chácara está relacionado também a um veneno, e que, em estando relacionado com um veneno, está relacionado com um reino. Sola dos pés, relacionado ao reino dos infernos, relacionado à raiva. Chácara sexual, o chácara secreto, relacionado ao apego, né? Relacionado à, à perspectiva do apego e ao reino dos fantasmas famintos. O chácara do umbigo, elemento terra, relacionado à ignorância, o reino dos animais. O chácara do coração, relacionado à a inveja, então, relacionado ao reino dos humanos. O chakra da garganta, relacionado ao orgulho e relacionado ao reino dos semideuses. E o chakra da cabeça, o prazer de todos os venenos relacionado ao chakra, ao reino dos deuses. Então, quando um tibetano morre, um praticante, alguém morria, há uma preocupação de não tocar o corpo em qualquer uma dessas regiões que possa atrair a saída da consciência por esse chakra. E o risco de que a saída da consciência aconteça pela sola dos pés, e se acontece pela sola dos pés, o risco de renascer no reino dos infernos. Se sair pelo coração, o risco de renascer como humano. Se sair pelo topo da cabeça, e aí vai ter ensinamentos de todos os gêneros, como por onde a consciência sai e o que pode acontecer em relação a esse novo nascimento, né, desse indivíduo, aí por onde a consciência deixou o corpo. Então, há uma perspectiva de que se toque a cabeça do defunto, né? Que não se toque o defunto do peito para baixo. Então, tem toda uma perspectiva até que se tenha os sinais de que a consciência deixou o corpo. É claro que esses sinais, no mundo em que vivemos, no mundo humano, urbano, em que nós tratamos os corpos logo depois que a pessoa falece, a gente não consegue observar, por exemplo, sair líquido pelo nariz, né? Que seria um dos sinais de que a consciência efetivamente deixou o corpo. É claro que esse tipo de coisa seria possível na hipótese de a gente deixar o processo o processo da morte acontecendo naturalmente. Mas hoje se faz tamponamento, se faz uma série de cuidados que se toma com o corpo. Seja como for, eles preferiam não mexer muito naquele corpo, ou só do peito para cima, para evitar que a consciência tivesse algum tipo de movimento em direção aos chakras que poderia levar a uma experiência do bardo que tensionaria para uma experiência de samsara em relação à sua, como Rinpoche chama aqui, a sua paixão dominante. Vejam, tudo isso é cultura. Tudo isso é o que a cultura construiu ao redor da perspectiva primeira, que é a perspectiva do Dzogchen, que está ancorado na perspectiva das cinco luzes primordiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Dzogchen no bom, ele é um Dzogchen que tem
uma certa, procurando aqui a palavra, é, na página 175, a gente já passou por lá, claro, mas que trata das cinco luzes. O Dzogchen no bom, ele, ele tem um certo purismo em relação a si mesmo, ao Dzogchen propriamente. Então percebam que o Rinpoche quase não fala de deidades. Ele não quase não fala no Dzogchen de deidades do Dzogchen. Ao contrário, os cinco Budas primordiais, que no Dzogchen e outra tradição vai ser apresentado, o Rinpoche traz a essência dos cinco Budas, que são as cinco luzes. Então, é como se ele abrisse todo o véu da, da manifestação mágica do Tantra e apresentasse o Dzogchen tal como ele é, límpido, aberto. E sim, as cinco luzes se manifestam como Budas, se manifestam como sabedoria, se manifestam também em nós como venenos. Mas quando nós rompemos com toda a construção tântrica, nós vamos ao cerne do Dzogchen, que são as luzes, que são a experiência pura da mente. Então, nós vamos falar da grande mãe, Ma, a base, a consciência, o filho Bu, que é a consciência de cada um. E Tsao é a energia que une a base com a consciência. Não há consciência sem base, não há base sem consciência. Então, o, o bom, o Yungdrung Bom, o bom budismo, ele caminha com o Dzogchen de uma forma bastante profunda, estando presente em todas as práticas. Então, ao mesmo tempo que nós trazemos as práticas tântricas do bom, as práticas Dzogchen do bom, elas vão ter uma certa, como dizer, porque não nega o Tantra, não nega, nós não negamos o Tantra, mas ele traz uma outra perspectiva do Tantra. Então, um praticante Dzogchen, quando ele faz uma prática tântrica, ele tem uma perspectiva do Tantra totalmente diferente de um não praticante Dzogchen. Porque ele ele faz uma releitura do Tantra. Então, o Tantra é um caminho, o Dzogchen é um outro caminho, o Sutra é um terceiro caminho. E cada um tem um estilo, uma forma de ser. Nas práticas do Yundrum os três caminhos se encontram: o Sutra, o Tantra e o Dzogchen. Então, naquele momento, quando surge a nossa paixão como cores, nós somos atraídos por essa paixão dominante, né? Um novo nascimento surge a partir desse samsara que surgiu, a partir daquilo que nos atraiu, e naturalmente nós caminhamos para a próxima vida dentro daquela perspectiva. O fato de sermos capazes de ter presença naquele momento ou não, determinará se retornaremos ao samsara ou se alcançaremos o nirvana. A compreensão da natureza do processo da morte e das luzes e visões no bardo dará o início ao processo do nirvana e à obtenção do corpo de luz. E aí o Rinpoche traz, então, já no fim do livro, como conclusão, né? Ele traz, então, um
conselhos acerca da prática do bardo. Disse que que o estado do bardo é como um sonho, porque do mesmo modo que nos sonhos é difícil estarmos conscientes de que estamos sonhando. O bardo é difícil perceber que estamos no bardo. Se realmente conseguimos perceber isso, é difícil permanecer num estado de estabilidade, uma vez que não há nenhum suporte ou base. Podemos ser levados de um lado para o outro e influenciados por qualquer coisa. E se conseguirmos ter um pouco de estabilidade, é fácil ser influenciado por causas secundárias. Quando morremos, surgem o que eles chamam de é, fenômenos paranormais no bardo. Então, nós ouvimos tudo, nós lemos a mente das pessoas, nós sentimos o que as pessoas sentem. Tudo que nós sentimos é extremamente forte. Se for raiva, é extremamente forte. Se for apego, é extremamente forte. Nós nos tornamos aquilo. Então, quando nós entramos no bardo, nossa mente, que já está conectada a algumas pessoas, tende a se conectar muito a essas pessoas, ao ponto de sermos capazes de ouvir os pensamentos. Não há limite, não há o limite do corpo, não há o limite do corpo físico. Então, como não há limites do corpo físico, nossa mente está totalmente aberta. Se num sonho você quiser ouvir o pensamento daquele outro ser que está no teu sonho, você vai ouvir o pensamento. Você não precisa se comunicar num sonho oralmente. Então, o mesmo efeito tem o bardo. Se eu quero estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, nós conseguimos. Então, as causas secundárias podem nos atrapalhar muito, porque essa mente aberta, livre, vendo tudo o que está acontecendo, se logo depois da nossa morte estão discutindo os nossos bens, nossos filhos estão brigando por aquilo que deixamos, ou a nossa morte está gerando sofrimento, a nossa morte está gerando dor, as pessoas estão se desesperando pela nossa morte. Quer dizer, tudo isso pode gerar para nós, na experiência do bardo, muitos problemas, atraindo nossa consciência para as paixões dominantes. Então, é como no sonho. Até estabilizar a lucidez no sonho, nós vamos nos perdendo. Os sonhos surgem, nós migramos de um sonho para o outro, nós nos perdemos, nós chegamos no momento que a gente esqueceu que está sonhando. Ou há pessoas que, quando conseguem descobrir que estão sonhando, imediatamente despertam, acordam, porque ainda não tem, despertam no sentido de vir para o estado de vigília, porque ainda não tem uma estabilidade nessa consciência de que se está no sonho. E as causas secundárias nos movem com muita facilidade. Se recebermos os ensinamentos do bardo e os praticarmos, eles podem ser muito mais úteis do que qualquer outro ensinamento. Mas o que devemos praticar? É necessário compreender bem as experiências que vamos encontrar na morte para podermos entender o processo de dissolução dos elementos quando ele ocorrer. Para se preparar para as visões do bardo, é bom fazer a prática de zitro durante o dia e as práticas de sonho e da luz natural durante a noite, para não desperdiçarmos nosso tempo enquanto estamos dormindo. Se nós queremos ter lucidez no bardo, os yogas do sonho, as práticas do sonho, as práticas
da integração da luz externa com a luz interna, que nós discutimos aqui, olhar o céu, a integração do espaço interno com o espaço externo. Então, se nós queremos estar lúcidos no bardo, lúcidas no bardo, o caminho é a prática de Zitro, que eu não conheço a prática de Zitro. É uma prática que o Rinpoche já mencionou algumas vezes, mas eu não a conheço. A prática do sonho e a prática da luz natural, que é uma prática de integração da luz externa com a luz interna, e nós tratamos disso aqui no texto. Nós temos nós temos que não só reconhecer que estamos sonhando, mas também perceber a presença no sonho. Muitas pessoas que não seguem os ensinamentos também reconhecem quando estão sonhando, mas na nossa prática, o que temos de fazer é permanecer presentes e, eventualmente, controlar e dirigir o sonho nós mesmos. Eventualmente, controlar e dirigir o sonho nós mesmos. E isso é muito interessante, porque quando a gente está no sonho, a gente tem a tendência de querer controlar o sonho. Estou lúcido, tudo que está surgindo é sonho, eu já sei que é sonho. E eu começo a querer controlar o sonho. Então, isso que era assim vai ser de outro jeito, isso que era de outro jeito vai ser assim. Então, nós começamos a tentar mudar as coisas, os fenômenos do sonho. O Rinpoche chama muita atenção disso no Yoga dos Sonhos, porque ele diz, olha, você está criando samsara lá no sonho. E, de repente, você está brincando com tudo que está surgindo. Eventualmente, nós controlamos. Mas mais importante que controlar é estar lúcidos, sabendo que tudo aquilo que surge é a manifestação da mente, como na prática de Shiné. Somente observando aquele ponto. As coisas podem acontecer, elas podem surgir, elas podem ir e vir, mas elas não me movem. Nada fora da base da minha mente pode tirar a minha paz. Se qualquer coisa externa a mim, externa à minha mente, é capaz de tirar a minha paz, é sinal de que eu preciso me aprofundar na prática e desenvolver mais lucidez. E desenvolver mais lucidez. Esse treinamento importante pode fazer a diferença entre ter presença e ser deludido, entre realização ou ilusão no estado intermediário, entre o samsara e o nirvana. Os ensinamentos do bardo contêm a essência de todos os ensinamentos e de todas as virtudes. Pelo fato do último momento da mente ser o mais importante, os ensinamentos sobre como trabalhar com esse momento são vitais. A coisa mais importante que podemos fazer para nos prepararmos para a morte é nos familiarizarmos com o seu processo, de modo que, no momento real da morte, nós nos lembremos do que temos que fazer. Nesse contexto, é útil também ganhar conhecimento e experiência desse processo, ajudando outras pessoas no momento da morte. Não só colegas praticantes, mas também pessoas comuns. Pessoas com uma mente forte e estável podem ser capazes de ter uma boa compreensão, mesmo que não tenham recebido nenhum ensinamento. Para aqueles que têm conhecimento dos ensinamentos, a compreensão dependerá de quão simples e direta é nossa abordagem e de quão bem nós entendemos as explicações. De fato, os ensinamentos do bardo encerram a essência de todos os ensinamentos e de todas as virtudes. Como o último momento da mente é o mais importante,
a qualidade desses ensinamentos é realmente grande. E assim nós concluímos Maravilhas da Mente Natural. E aí nós temos, o Rinpoche, ele nos deixa alguns apêndices, né, que são algumas explicações do Dzogchen, algumas explicações do Bon, como um apêndice desse livro, como um suplemento, né? Então, e aqui são explicações do que há, do que há acumulado, os tipos de práticas, né? As práticas, os 9 caminhos, né? Então, os 9 veículos do bom é o primeiro apêndice. E esses 9 veículos geram uma diversidade de práticas, uma diversidade de ensinamentos, uma diversidade de práticas tântricas, de práticas das várias vertentes. Sugiro, então, que a gente faça a leitura mais a título de conhecimento, então a gente vai fazer a leitura desses caminhos, né? Como mais a título de conhecimento, vocês vão ver que algumas práticas a gente já viu, algumas coisas a gente já conhece, tem muito termo em tibetano, mas a gente consegue ter algumas, alguns insights. Minha sugestão, até por conta do tempo, é a gente ler o apêndice 2, iniciar o 3 e deixar o apêndice 1 para a semana que vem, porque no apêndice 1 a gente vai falar dos 9 caminhos, e isso é bastante importante para conhecer um pouquinho mais o Jung Drumbon. Então, o apêndice 2, o segundo ciclo, os 4 portais e o quinto, o tesouro. Quando vocês, em algum momento, vocês são surpreendidos por retiros. Então, o Rinpoche vai dar um retiro sobre os 4 tesouros. Ou um dos mestres da linhagem dá um retiro sobre os 4 tesouros. É porque isso está relacionado aos ensinamentos do Shanshun Yangyud. Então, aqui nós temos os 4 portais e o quinto tesouro, que é o quinto portal, que é o tesouro, como o segundo ciclo dos ensinamentos. Então, nós começamos lá. O bom da água branca dos mantras irados. É composto por práticas tântricas esotéricas que envolvem recitação de mantras irados, as 9 portas básicas e os 18 ramos de sadhanas e as 9 ações do grande Chong. Essas 9 ações são ritos de predição, usando um espelho. Então, são práticas de adivinhação, utilizando o espelho, ritos de conciliação de várias deidades, ritos funerários, ritos de maldição, ritos usando o fogo, ritos de renovação da fé, práticas meditativas de sabedoria, práticas esotéricas superiores. Eles pertencem ao ciclo de ensinamento Shipping, né? Então, aqui ele está só citando para a gente os ensinamentos que existem. E esse é o primeiro portal, portal das águas brancas. O segundo portal é o portal da água negra dos tantras da existência. Consiste em vários rituais mágicos, de predição, divinatórios, funerários e a prática de resgate da alma, o resgate do lá. Então, isso está no conjunto do bom da água negra, né, dos tantras da existência. O bom do Sutra
dos 100.000 em verso de terra, terra de Fã. É composto de regras para monges e leigos com explicações filosóficas. O bom das instruções secretas e orientação oral do mestre sábio é composto de ensinamentos e preceitos para práticas Dzogchen, que é o quarto caminho. E o tesouro, que é o mais elevado, e tudo abarca, compreende aspectos essenciais dos quatro portais. Então, esse seria o segundo ciclo, né, que trata dos quatro movimentos: água branca, águas negras, o sutra e as instruções secretas e orientação oral. Isso aqui, gente, é um pouquinho mais a título de curiosidade mesmo, para a gente entender, compreender de onde vêm esses ensinamentos, como eles foram estruturados, né? E como eles se organizam. O último apêndice, o apêndice 3, que é o relativo ao Shanshun Nyeongyud, esse mostra o Tantra Mãe. Então, o Shanshun Nyeongyud é hoje uma vasta coleção de textos que compreendem mais de 700 páginas de Tantra raiz de ensinamentos, volumes, comentários e coleções de experiências dos mestres da linhagem, usados como guias para a prática. Há também sessões sobre história de Shanshun e do Tibete. Shanshun Nyeongyud, aí a gente já lembra um pouquinho do reino de Shanshun, que é um reino que existia anterior ao Tibete, nas redondezas do Monte Kailash, que é de onde origina a tradição Bon. E depois, com o avanço do Tibete, esse reino de Shanshun é incorporado ao Tibete, claro que por guerras e tudo mais, e muitos ensinamentos, muitas tradições espirituais vêm do Shanshun para o budismo, vêm do Shanshun para o Tibete. Sabe-se que Shanshun existiu efetivamente como um reino, porque tinha uma língua própria, escrita própria, então tem uma série de elementos que comprovam a existência de Shanshun enquanto um país, enquanto um reino. E é de lá que surge a tradição Bon. Para dar um exemplo desses ensinamentos, vamos examinar as instruções sobre as 6 luzes. A primeira luz, um capítulo, o método para reconhecer a base de tudo, Kunshi, a essência da natureza original da existência. Explica que a verdadeira natureza da base da existência fenomenal é a vacuidade. Então, o primeiro capítulo, né, das 6 luzes, trata da vacuidade. O segundo capítulo, o método que ilustra como uma luz de sabedoria original reside dentro do coração físico. Explica que a luz da sabedoria original mora dentro do coração de carne e sangue dos seres humanos. E esse é um ponto do Dzogchen. Nós reconhecemos que há esse espaço, essa luz no coração e que ela se conecta ao mundo externo pelos olhos, através de 2 canais específicos. O terceiro capítulo, o método que ilustra como a sabedoria sem impedimentos surge no caminho de luz do canal central branco. Explica os canais sutis do corpo do yogi, nos quais a luz da sabedoria circula sem obstrução. E nós fazemos isso utilizando o Tsalum, utilizando as 9 respirações. O terceiro capítulo, o método que ilustra como a sabedoria sem impedimento surge no caminho da luz do canal central branco. Explica como perdão. O quarto caminho, o método que ilustra como a visão nua de sabedoria original surge através das portas de água da luz, isso é, os olhos, as portas de água da luz. Explica os métodos de contemplação da sabedoria original,
que permeia, sem diferenciar tanto a realidade interior quanto a realidade exterior. Toda a existência fenomenal é explicada como sendo uma projeção, né? Uma projeção da luz original que reside no coração físico e se manifesta através dos olhos. Isso significa que a realidade objetiva, concreta, é meramente ilusão. Tudo isso a gente viu no estudo da mente natural, Maravilhas da Mente Natural. A luz interna que se projeta pelos olhos, tudo que nós vemos é uma construção. O quinto capítulo, o método que ilustra a decisão irrevogável de empreender a prática do Trikaya através da luz que introduz as dimensões puras. Explica as práticas de contemplação iniciatórias, por meio das quais as dimensões puras se manifestam aos Dzogchenpas, através dos sons e raios da luz de arco-íris. Nós temos aqui, principalmente na prática de Togyo, que é quando nós vemos os tigres, quando nós vemos as luzes, quando elas se manifestam. E é ensinado aqui no quinto capítulo. O sexto capítulo, o ensinamento sobre o método da luz no bardo, onde se alcança os limites da ilusão e da compreensão, a separação entre Sansara e Nirvana. Explica as práticas a serem feitas no estado do bardo após a morte, no qual a compreensão da realidade leva à liberação e a ilusão faz retornar ao Sansara. Nós vamos parar hoje por aqui. 3 do 8. E na semana que vem a gente conclui. A gente lê o primeiro apêndice, o apêndice 1, que aí apresenta os 9 caminhos. Isso é bastante importante para a gente conhecer o Engo Drumbon. E termina o terceiro apêndice, nós vamos falar um pouquinho sobre os mestres da linhagem, vamos falar sobre Shenla Okar, vai aparecer alguns outros mestres aqui, mas são os mestres da linhagem do Dzogchen Noyong Drumbon, mas nós vamos falar sobre isso na semana que vem, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um comentário? Dedicação final, então. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Às 20h30, nós voltamos com os yogas tibetanos do sonho e do sono. Até já.